E cá estamos para o episódio número 3, não, desculpa, número 4 do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Gente, a gente vai falar, olha só, lembrando que é em vídeo, tá? Vocês podem assistir em vídeo esse episódio. A gente vai falar hoje de uma frase da Mafalda. A Mafalda é uma criação do Quino. Ela é argentina, se não me engano. Acho que ela é argentina. E a Mafalda é genial porque ela é uma garotinha pequenininha, mas com uma mente gigantesca, um espírito feminista, um espírito revolucionário. Acho muito legal a forma como ela aborda os temas todos da vida. E lógico, ela é uma grande pensadora e também uma grande psicóloga. E a frase que eu trouxe hoje pra gente refletir é a frase: justo a mim me coube ser eu. E essa frase ela me impacta porque isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento e como que esse autoconhecimento, né, o fato da gente se conhecer muito bem afeta os nossos relacionamentos amorosos e até o relacionamento com os nossos amigos, que eu gosto de considerar amigo como família, tá? Então assim, eu acho que essa frase, né, justo a mim me coube ser eu, tem muito a ver com sentir-se inadequado, porque dentro dessa frase existe uma ironia, existe até uma reclamação. Porra, justo a mim me coube assumir a responsabilidade de ser quem eu sou, com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus medos, com os meus fracassos, os meus sucessos, as coisas que eu faço bem feito, as coisas que eu faço mal feito, a minha facilidade de amar e a minha dificuldade de amar também. Ou seja, tudo que é de bom e ruim, de doloroso e de prazeroso em mim, cabe a mim saber lidar. É aquela história do cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E pensando em mim mesmo, cara, tem coisas dentro de mim das quais eu tenho muito orgulho, como meus pensamentos sobre relacionamento, o meu podcast, os meus vídeos, os meus clientes, os meus amigos, mas tem coisas sobre mim que eu acho realmente tenebrosas. E agora eu tô no momento da minha vida em que eu tô tentando não fugir do que me é tenebroso, eu tento não fugir do meu próprio filme de terror. Eu tenho preferido encarar de frente tudo aquilo que dói dentro de mim, para que eu entenda que a vida ela nos desafia todos os dias e nunca vai ter menos problema, só a gente tem que ser melhor solucionadores de problemas. Super clichê, mas o óbvio precisa ser dito. E falando aqui dessa frase aqui com as minhas colinhas, a questão do autoconhecimento, né? Que é entender melhor o que funciona e o que não funciona para você. Eu acho que uma das grandes maravilhas do autoconhecimento, ou seja, entender o que cabe a mim e o que cabe a mim ser eu, é o autoconhecimento. E por meio do autoconhecimento a gente consegue entender o que funciona e o que não funciona. Dá meu exemplo, que eu sou a pessoa que eu conheço melhor, espero. Talvez não, enfim, não sei. Mas, por exemplo, hoje, né? Hoje é sábado, eu tô gravando esse episódio, que tá indo ao ar na segunda-feira. Mas hoje eu fui no zoológico com alguns amigos, no zoológico aqui de Curitiba, recomendo a todos, a entrada é gratuita, tem um monte de bicho legal lá. E eu sou um cara que eu não curto andar num zoológico só pra ver bicho tirar foto. Eu gosto de entender a biologia dos animais, entender como que funciona a camuflagem, o que eles comem, né, o comportamento. Eu gosto de ficar em silêncio, porque eu sei que aquela galera falando aquele monte de criançada, e hoje é dia 12 de outubro, tá cheio de criança lá, esse barulho das crianças estressa, e eu percebo que as pessoas tratam os animais como se fossem mera decoração num parque zoológico ali, e as pessoas gritam e jogam comida, e jogam pipoca, e não estão nem aí pros animais. Isso é uma coisa que me afeta. Então, pra mim, a experiência de ir num zoológico tem a ver com admirar os animais em silêncio dentro da biologia e da natureza deles. E a maioria das pessoas não é assim. E assim, por sorte, sim, meus amigos são bem parecidos comigo, mas eu percebo assim, o quanto é pra mim difícil encarar um passeio desse, por exemplo, se eu tivesse com pessoas que não curtem tanto zoológico, que não respeitam os animais, o quanto é difícil pra mim estar ali, não como um curioso, assim, achando que é só um passeio aleatório pra ter o que fazer num sábado à tarde, um sábado de sol, né? Na verdade, pra mim ali é uma grande oportunidade de eu me aproximar da natureza, entender os animais, entender por que a gente tem que respeitá-los, até porque boa parte das espécies que estão nos zoológicos estão em risco de extinção. Então os zoológicos têm uma grande função. Ok, tô me desviando, deixa eu voltar. Então assim, pra mim é muito difícil, porque justo a mim coube ser eu, ou seja, nem sempre esses passeios são tão legais pra mim, porque a forma como eu vejo o mundo nem sempre agrada a todos e nem todos entendem.
E ali eu fico naquele desafio de, pô, eu queria poder apreciar os animais com mais silêncio, mas eu tenho que encarar uma sociedade que gosta de barulho e gosta de tratar os animais como mera diversão. Eu acho isso muito triste, para mim acaba rolando um conflito diante disso tudo. Então, acho que o autoconhecimento tem muito a ver com o que funciona e o que não funciona para você. Então você começa a entender, por exemplo, com um simples passeio de um zoológico, que, cara, funciona para mim ir talvez sozinho ou com amigos que entendam e gostem de bicho da mesma forma como eu gosto. Mas eu já não iria, por exemplo, com uma turma que não liga tanto pra bicho e só quer ter o que fazer num sábado à tarde. Então quando a gente começa a entender o que funciona, o que não funciona pra gente, fica muito mais fácil tomar decisões e encontrar lugares que sejam mais confortáveis e que realmente contribuam com quem a gente é. Ou, por exemplo, eu gosto muito de rock, e se eu for numa festa de amigos em que só toca sertanejo universitário, até vou pelas pessoas, mas eu realmente não vou me divertir tanto, porque aquela música vai me irritar. Então eu começo a entender melhor que, cara, às vezes eu não vou poder estar nem sempre eu vou poder estar apenas em lugares em que toca a música que eu gosto, serve a comida que eu gosto, né? Então, muitas vezes eu preciso realmente entender que, pô, justamente me coube ser eu, justamente me coube hoje ir num zoológico com uma galera que não gosta de bicho, ou ir num churrasco que vai estar tocando sertanejo universitário e eu não suporto esse tipo de música, nada contra, respeito, mas eu não gosto. E eu vou ter que estar ali, porque eu também quero estar com as pessoas. Eu não posso simplesmente rejeitar uma experiência social em função apenas da música, porque tem outras coisas que me agradam também. E nem sempre é fácil a gente aceitar o que funciona, o que não funciona pra gente. Eu acho que, então assim, o se conhecer é muito importante, mas também a gente percebe o que não funciona e tem momentos em que a gente entra em lugares que não são confortáveis, a gente já sabe que aquilo vai fazer mal pra gente, né? O mesmo a gente pode dizer sobre relacionamentos. Então aqui também eu escrevi, né? Você sabe quem você é, mas entende que nem tudo te faz bem. E no meu caso ainda, né? Eu sou um cara, como eu tava falando da questão do zoológico, eu sou um cara... Eu tenho um perfil melancólico, né? Tenho colérico, tenho fleumático, eu sou o tipo melancólico. Ou seja, tem momentos que eu preciso ficar na minha, preciso ficar mais quietinho. Eu também sou muito nerd, então, caso vocês forem dar um passeio comigo num zoológico, eu vou contar várias curiosidades sobre todos os bichos, por que esse bicho se chama assim, por que esse bicho faz assado, eu gosto desse tipo de coisa. Pra mim, realmente, é uma oportunidade de aprendizado, não só uma oportunidade de ficar vendo bicho bonito e tirar fotografia. Eu sou muito curioso, eu sou um cara super sensível, e tanto que hoje, quando eu tava no zoológico, teve um momento que eu precisei me isolar, porque era tanta energia, era tanta gente falando ao mesmo tempo, que eu me meti no meio da mata e fiquei sentadinho, só observando a natureza. Aí meus amigos, nossa, cadê o Edu? Ah, tô aqui, só fui dar uma descansada. Eles, nossa, mas por que você precisa dar um tempo? Porque eu preciso dar um tempo. De vez em quando eu preciso ficar quietinho na minha. E como é que isso vai se encaixar com os relacionamentos, que é o nosso tema aqui do podcast, né? Como que eu quero trabalhar? Que assim, muitas vezes a gente percebe que quem a gente ama, ou quem a gente admira, ou quem a gente idealiza, as pessoas que nos dão desejo, que nos dão tesão, que nos atraem fisicamente e também no quesito personalidade, nem sempre nos serve. E eu acho que a tragédia, acho que eu usei uma palavra muito pesada, mas talvez a má notícia dentro do conhecimento da Mafalda, de que justamente me coube ser eu, é quando a gente percebe que, puta, justamente me coube ser eu. Ou seja, eu sou essa pessoa. Eu sou melancólico, nerdão, curioso, roqueiro, sensível, com altos e baixos, né? Eu tenho dias de sol, tenho dias de chuva dentro de mim. E esse sou eu. Eu não posso fugir de mim mesmo. E em algum momento eu vou perceber que eu estarei dentro de um relacionamento. Eu vou conhecer uma garota que é tudo de bom, uma pessoa maravilhosa, mas que não se encaixa no meu jeito de ser, e talvez eu também não me encaixe no jeito dela de ser, e justamente me coube ser eu, e justo a ela, coube a ela ser ela, e nessa da gente ser exatamente quem a gente é, a gente percebe que nem sempre a gente é compatível com tudo e todos. E em relacionamentos isso pode ser muito doído. E eu percebo alguns casais, eu atendo muitos casais da minha consultoria que dizem pra mim: Edu, cara, eu gosto muito da minha namorada, eu gosto muito do meu esposo, eu amo o meu ficante, mas ele não tem nada a ver comigo, mas eu não consigo me afastar por medo da solidão, eu não consigo me afastar por medo de não fazer essa pessoa feliz, eu não consigo me afastar porque ela é uma pessoa incrível, ou ele é uma pessoa incrível, eu não quero perder essa pessoa, mas, cara, a gente realmente não dá certo. E aí quando você percebe, cara, justamente me coube ser essa pessoa, e justamente me coube entender que essa relação, por mais que eu queira que dê certo, não vai dar certo, porque nós somos muito diferentes. E essa é uma dor horrível de sustentar.
Só que ao mesmo tempo, como justo a mim me coube ser eu, né, Mafalda? Obrigado por isso. Justo a mim me coube entender também que se eu encontrar uma pessoa que me entenda como um melancólico, como uma pessoa sensível, como uma pessoa que gosta de rock, que é curiosa, que prefere 1000 vezes assistir uma aula sobre filosofia, sobre história, sobre psicologia e sobre curiosidade sobre os animais do que assistir um espetáculo de comédia, talvez eu encontre uma pessoa que seja assim também. E quando rola esse encontro, a gente encontra alguém que realmente se encaixa bem com a gente, cara, como as coisas ficam muito melhores, né? Então, quando a gente entende que justo a nós mesmos nos cabe ser nós mesmos, a gente entende que não dá pra fugir de quem a gente é, não dá pra abraçar o mundo inteiro. E aí eu acho que fica muito mais fácil tomar decisões pra vida e tomar decisões em relação a relacionamentos. Então meus clientes me perguntam: Edu, tem muitas vezes em que eu percebo que tá dando tudo errado, eu quero ter filho e ela não quer, eu quero casar e ele não quer, eu quero morar em São Paulo, que é uma cidade maior, mas ele prefere continuar no interior. Como que faz? Eu acho que quando a gente se entende dentro da filosofia da Mafalda, a gente pode dizer simplesmente: não, eu não quero isso pra mim. Não, eu não quero esse relacionamento. Mas Edu, e a saudade e tal? Isso a gente aprende a lidar, sabe? Mas acho que é muito mais fácil a gente tomar decisões e fica muito mais fácil da gente evitar cair em frias como relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não nos servem, justamente porque a gente sabe quem a gente é na filosofia da Mafalda, e a gente não perde tempo em lugares onde a gente simplesmente não pertence, né? E eu acho que também a questão do justamente me coube ser eu, entra a responsabilidade com os nossos defeitos. Então a gente nunca pode esquecer, essa é a parte mais importante desse episódio aqui de hoje, que é: nós temos defeitos, ninguém aqui é perfeito, e a gente machuca as pessoas. Por mais que nós tenhamos um grande autoconhecimento, por mais que a gente saiba exatamente o que nos faz bem, por mais que a gente saiba que muitas vezes, pô, eu sou um cara egoísta, então vou tentar não ser egoísta, sou um cara melancólico, vou tentar também não ser tão triste a todo momento, também para não contagiar, tem momentos em que a gente vai magoar as pessoas com os nossos defeitos, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade. Então acho que assumir que justamente me coube ser eu me ajuda também a entender que quando eu magoar uma pessoa, ou quando eu perceber que eu não estou fazendo uma pessoa tão feliz quanto ela mereceria dentro de um relacionamento comigo, ela pode sim se queixar comigo e falar: Du, você não está sendo legal, isso aqui que você faz não é bom, é tóxico, é inconsistente, é incoerente, beleza, eu vou recuar, porque realmente isso aqui não é bom pra gente. E é muito melhor quando a gente sabe quem a gente sabe quais são os nossos limites, os nossos defeitos, o quanto a gente é capaz de magoar uma pessoa com a nossa chatice e falar: ok, aqui eu posso recuar. Então quem se conhece, quem assume que justo a si próprios cabe a gente ser nós mesmos, a gente percebe: pô, eu também tenho que assumir a responsabilidade pelos meus defeitos, e da mesma forma vou esperar que o outro faça o mesmo. Se ele não faz, é problema dele e não meu. E cara, que paz que isso traz. Então assim, o autoconhecimento nos liberta, nos assusta, mas ele nos fortalece para a gente ter a capacidade de tomar decisões afetivas e amorosas que realmente nos façam bem, e não decisões que nos corrompam emocionalmente, em que a gente se perceba estando numa relação que não nos atende ou não atende outra pessoa. Então não permaneçam em lugares afetivos que não são bons para vocês, porque justo a vocês cabe serem vocês mesmos. É isso que eu tinha pra falar hoje, galera. Fiquem bem. Beijo.